O tema do nosso trabalho foi metais pesados e qualidade do solo. E dentro desse tema nós abordamos um pouco sobre metais pesados presentes na natureza e a INB de Caldas, que são indústrias nucleares do Brasil. E para entendermos melhor a origem desses metais pesados na Terra, vamos assistir um pequeno documentário agora e logo em seguida ficaremos com o Leonardo falando um pouco mais sobre metais pesados presentes na natureza. Maravilhas modernas. Eles existem desde a formação do cosmos e vêm do interior flamejante das estrelas moribundas. Heavy metals are cooked in the center of a star. As a star is born and lives its life, it comes to a phase at the end where a bunch of processes happen very rapidly and the star explodes, and in exploding scatters out a group of heavy metals that reach all the corners of the universe. Os metais encontrados agora na Terra vieram de duas fontes. Restos espaciais coletados desde a formação do planeta há mais de 4 bilhões de anos, ou meteoritos que caíram desde então. Eles resistem a uma vida de eterna transformação. They are found, manipulated, relied upon in ways that we totally take for granted, and then they're discarded and reused again. They're completely recyclable in most cases. Os metais correspondem a 2/3 dos elementos conhecidos. Um elemento é definido pelo número de prótons, nêutrons e elétrons que formam seu átomo. A tabela periódica lista elementos em uma escala ascendente, de acordo com o número atômico e o número de prótons em cada núcleo. Periodic table is a way to organize the elements that occur naturally in the universe and ones that can be created by unnatural processes into a sequence that starts with the lightest element, hydrogen, and progresses up to the heaviest natural element, uranium. And on the progression, somewhere around 26, iron, is a breakpoint where anything heavier Um pouco sobre metais pesados na natureza. Os metais pesados são encontrados por toda a natureza, mas principalmente no solo. Eles são originados da rocha de origem ou outras fontes, como precipitações atmosféricas, calcários, fertilizantes e adubos orgânicos. A planta retira do solo os elementos minerais indispensáveis para o seu crescimento. Com isso, os metais pesados apenas não exercem um fator negativo para o seu crescimento, mas sim afeta os processos bioquímicos que ocorrem no solo. Boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a empresa INB. A INB é uma empresa brasileira de economia mista vinculada à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Tem suas unidades nos seguintes estados: Bahia, Ceará, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Responsável pela exploração do urânio, desde a mineração e o beneficiamento primário, até a produção e montagem dos elementos combustíveis que acionam os reatores de usinas nucleares. A totalidade dessas atividades compõe o ciclo do combustível nuclear. Você sabe como o urânio que sai da Terra se transforma num combustível para gerar energia? Vamos conhecer então o ciclo do combustível nuclear. Tudo começa com a mineração. O minério é retirado da terra e triturado. Sobre as pilhas de rochas moídas se joga uma solução ácida que separa o urânio do minério. É a lixiviação, que resulta num líquido chamado licor de urânio. Depois de filtrado e decantado, esse líquido se transforma num concentrado, o yellow cake, que é urânio natural em forma de pasta. Ele é então embalado e segue para outra etapa, a conversão, que transforma este concentrado no gás hexafluoreto de urânio. Para que possa gerar energia elétrica, o urânio tem que ser enriquecido, ou seja, concentrado.
um processo que aumenta sua força. Isto é feito em diversas cascatas de ultracentrífugas, instaladas na fábrica de enriquecimento de urânio da INB, em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Dentro desses equipamentos, o gás hexafluoreto de urânio gira numa velocidade extremamente alta, separando os átomos mais leves dos mais pesados. Isto faz com que a concentração de urânio passe de 0,7%, o urânio natural, para até 3,75%. É esse enriquecimento que permite ao átomo de urânio liberar calor e gerar energia. O urânio enriquecido, ainda em forma de gás, recebe uma mistura especial e volta a ser uma pasta, que é filtrada e vai ao forno, transformando-se em pó. Este pó passa por uma prensa, de onde sai em forma de pastilha, um pequeno cilindro com 1 centímetro de altura e de diâmetro. Nesta fase, as pastilhas são frágeis e precisam ser endurecidas a temperaturas muito altas. Depois de retificadas e testadas, elas estão prontas para o próximo passo: a montagem do elemento combustível. Para se ter ideia, apenas 2 pastilhas são capazes de gerar energia suficiente para uma casa onde moram 4 pessoas durante 1 mês. Para que as pequenas pastilhas gerem energia elétrica, elas são empilhadas dentro de varetas de uma liga de aço super resistente, o Zircaloy. Em cada uma dessas varetas são colocadas 335 pastilhas de urânio levemente enriquecido. Um conjunto de 236 varetas forma uma estrutura metálica que é mantida bem firme por grades e braçadeiras. Está pronto o elemento combustível, que tem até 5 metros de altura. É este combustível que abastecerá os reatores das usinas nucleares. É aqui, no coração das usinas nucleares, que o urânio vai gerar energia. O elemento combustível é colocado no reator e começa então um processo de fissão dos átomos de urânio das pastilhas. Os prótons e os nêutrons do núcleo do átomo são ligados por uma enorme energia, a energia nuclear. Quando um nêutron atinge o átomo, a ligação se rompe, o núcleo se divide em 2, liberando calor. Cada átomo solta também 2 ou 3 nêutrons, que vão dividir outros átomos, criando uma reação em cadeia. Uma corrente de água que atravessa o reator capta o calor liberado durante a fissão nuclear. Esse calor vira vapor, que vai girar as turbinas da usina, produzindo finalmente a energia elétrica. Situada no sul de Minas Gerais, a mina de Caldas, na década de 1980, foi considerada um empreendimento pioneiro, pois se tratava da primeira lavra de urânio no Brasil. A extração durou por quase 15 anos e em 1995 foi encerrada. Agora, mesmo estando há outros 15 anos paralisada, permanecem na região cerca de 20 mil tambores contendo concentrado de urânio e tório, que além de gerar os tradicionais problemas de áreas degradadas, implicam também nas questões de contaminação ambiental. O material, quando exposto às diversas condições climáticas e às ações de bactérias, acaba produzindo ácido sulfúrico. Com isso, a água da chuva se torna ácida
e deterioram o meio ambiente. Desde a desativação da mina, a INB realiza acompanhamentos e ações que visem o contorno de tais situações. Bom, as pesquisas e o desenvolvimento relacionados ao tratamento e disposição do lodo de esgoto têm aumentado nos últimos anos. Há também um aumento no conhecimento da taxa de produção, métodos de caracterização, técnicas de manejo e processamento benéficos e o risco da utilização do lodo na agricultura. Esse lodo ele pode ter como destino final a sua utilização na agricultura como insumo. E a presença de metais pesados no solo em baixa concentração, ela pode ser benéfica para as plantas. A concentração de metais pesados no lodo é um dos controles fundamentais para ter certeza que o uso desse lodo vai ser seguro na agricultura. E os principais elementos encontrados no lodo são o cádmio, o zinco, o níquel, o mercúrio, o cromo e o chumbo. Quando presentes em grande quantidade no lodo, significa que eles vêm de esgoto industrial. E com isso as empresas são notificadas para que ocorra o tratamento de seus efluentes. Outros deles, além de não serem tão necessários para esse lodo, eles podem se acumular no solo em níveis tóxicos para as plantas e também para os seres humanos. O lodo de esgoto ele tem grande interesse agrícola pelo seu conteúdo em nutrientes minerais, como nitrogênio, fósforo e pelo seu alto teor de matéria orgânica, que no solo os efeitos dela fazem sentir a longo prazo, melhorando a resistência à erosão e à seca e ativando a vida microbiológica do solo e possivelmente também aumentando a resistência das plantas a pragas.